Você tem uma pequena fábrica de alimentos? Está passando por alguns problemas relativos à sua produção? Você tem problema em controlar o seu estoque e calcular o custo do seu produto? Você também tem dificuldade? E quanto às datas de validade? E quanto à sua entrega e a relação entre o pedido do seu cliente e o que vai ser produzido? Você tem dificuldade em estar organizando isso? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar e você vai saber o que você deve fazer diante de todas essas situações. Você vai saber quais são as principais 5 dificuldades pelas quais o setor alimentício ele atravessa no seu dia a dia. O primeiro é sobre a receita e é sobre isso que nós vamos falar. Você padronizar a receita do seu produto é essencial, ou seja, você vai se livrar lá da dona Maria, que coloca um pouquinho mais de sal, porque para ela o gostinho é bom. E lá da dona Josefa, que coloca um pouquinho mais de trigo, porque talvez não tenha chego no ponto. Quando você padroniza uma receita, você sabe exatamente o quanto você está gastando nela, consegue apurar devidamente o custo, certo? E isso vai impactar em várias coisas. O seu custo, ele não vai ser variável no sentido de que uma receita hoje ela vai custar 10 e amanhã ela vai custar 15 porque a dona Maria, a dona Josefa gastaram um pouquinho mais de trigo e um pouquinho mais de sal, certo? Também isso não vai influenciar a questão lá do seu estoque, porque você precisa saber o quanto, na verdade, você tem que comprar para poder usar na sua produção de 10 itens, 5 itens, 100, 200, 1000, enfim. Se você tiver essa receita padronizada e ela colocada numa ficha técnica, você também vai poder fazer o cálculo de quanto que você precisa ter em estoque para poder produzir todos os itens necessários lá na sua ordem de produção, certo? Falando de alimento, nós sabemos que temos algumas perdas. Essas perdas, elas são devido ao fator de correção, se você faz algum tipo de elaboração dentro daquilo que você utiliza na sua produção, assim como tomate, que você vai tirar as sementes, ou seja, 1 quilo de tomate in natura, ele não é a mesma coisa de 1 quilo de tomate limpo, picado, para você utilizar na sua receita, certo? Então, esse contexto, ele deve ser utilizado, essa base deve ser utilizada para todos os itens que você utiliza. Então, você também tem que utilizar um fator de correção para poder fazer 2 processos dentro da sua empresa. Você quantificar exatamente o quanto você precisa comprar. E 2, para que a sua ordem de produção possa solicitar para a área de almoxarifado a quantidade certa que você vai precisar para ter o peso ou a quantidade lá da sua ficha técnica, certo? Então, isso influencia bastante. Uma outra coisa que a sua ficha técnica, ela sendo utilizada da forma correta, você padronizando a sua receita, você também não vai deixar a lá vão ter, ou seja, por conta da dona Maria ou da dona Josefa, aquele pouquinho mais de sal ou aquele pouquinho mais de farinha. Elas vão estar utilizando essa ficha para poder executar a receita da forma que ela tem que ser feita, ou seja, padronizando o processo, você também sai daquela questão da utopia do que pode ser melhor. Não, o melhor é aquilo que foi testado e que agora você tem controle, padronizou e sabe quanto custa. Perfeito? Uma outra coisa, vamos colocar aqui como sendo o número 2.
E qual é a dificuldade número 2? A dificuldade número 2 é muito peculiar e muito corriqueira. Ela vem de encontro aos erros de multiplicação da receita. Ou seja, você tem uma ficha técnica, certo? Ela é uma receita que ela pode ser 1 quilo, pode ser 2 quilos, ou pode ser em litros, enfim. Ela tem uma quantidade. E quando você precisa dobrar essa receita, como você deve fazer isso? Logo, você deve verificar quanto ao seu processo. Se você vai ter que multiplicar isso por conta do seu processo, é como se tivesse uma panela maior, ou seja, você fazia uma receita numa panela menor e agora você vai fazer numa panela maior. Quando se fala de alimentos, quando se fala de cocção, é necessário sempre fazer um primeiro teste com a dobra correta dessa receita. Se você usa 1 quilo em uma receita, você usar 2 quilos numa receita dobrada, certo? É necessário que se faça esse primeiro teste para quê? Para que você tenha a certeza do que deve ser realmente diminuído, para que ele consiga ter aquele mesmo sabor, aquela mesma consistência. Por quê? Dependendo de tudo que você utilizar na sua receita, alguns itens não se alteram e outros sim. Então depende muito do seu produto para que você faça esse cálculo. Ou seja, você tem que ter uma base bem sólida, por isso que é importante ter essa padronização, para que você depois possa fazer uma alteração e comparar com o seu padrão, para ver se ele ficou de acordo. Ficando de acordo, você substitui a ficha técnica anterior, perfeito? Então, ela já passa a ser uma receita que não tem mais 1 quilo. Essa receita agora, essa nova receita, ela tem 2 quilos, ou seja, mudam também, se alteram também todos os custos. A dificuldade número 3, ela vem de encontro ao estoque. Esse estoque, vamos falar primeiro do estoque de matéria-prima. Você tem que fazer o controle desse estoque, mas inicialmente o interessante é que você controle e verifique os gastos dentro da sua produção. Justamente para que esses materiais em elaboração, após você ter padronizado, você realmente faça o acompanhamento para ver se não está sendo de fato gasto nada a mais, perdido em uma máquina, ou se no momento em que você está, digamos, descascando um tomate, picando um tomate, esse tomate ele não está sendo jogado a metade fora e, enfim. Quando nós lidamos com pessoas, nós temos que fazer as devidas verificações, o devido acompanhamento e treinar essas pessoas da forma mais adequada para que elas façam o bom uso, né? O uso correto e consciente de toda a matéria-prima, para que realmente você não tenha uma perda de produção maior do que aquela que deve ser estimada. E quando eu falo da perda de produção estimada, é justamente essa parte, digamos, do tomate que você vai dispensar, perfeito? Ou utilizando uma outra matéria-prima, talvez esse material dispensado, ele também possa ser reavaliado e reutilizado de uma outra forma em uma outra receita ou um outro produto. E isso vai depender muito do que você realmente utiliza. Então, a padronização e o treinamento das pessoas que estão com você nessa produção é de essencial importância para o bom andamento dos produtos, de toda a matéria-prima que está na sua área de produção e que afeta diretamente o giro do seu estoque. Ou seja, a conta correta é que você saiba exatamente que quando você vai produzir 100 unidades, o quanto realmente você vai precisar para poder fazer essa produção. Você deve levar em consideração
o quanto você realmente produz durante a semana, em que dias você produz, caso você tenha aí alguns produtos que tenham sabores diferentes ou que eles tenham um tempo de produção diferenciado entre eles, então você vai ter que alocar isso na produção de uma forma bem ordenada para que ele também possa acompanhar o fluxo de chegada dessas matérias-primas, para que você tenha um menor giro possível de matérias-primas de acordo com aquilo que o seu fornecedor entrega. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você utiliza farinha todos os dias da sua semana. Logo, a farinha é uma coisa que não pode faltar lá no seu estoque, então você vai ter que comprar a farinha para uma semana toda. O ideal é que você realmente possa fazer essa compra dividida em 2 vezes ou 3 vezes, e isso também tem que impactar lá no seu fluxo de caixa. O estudo financeiro deve ser feito e nesse momento nós não vamos entrar a fundo nisso. Vamos ficar fixos aqui só olhando para o nosso estoque, certo? Então você vai ver a sua produção e você também pode avaliar que determinado produto você vai fazer mais no final da semana, ou outro produto você vai fazer mais no início da semana. E para isso você vai ter que contar com esse fornecedor, que ele tem que chegar, claro, antes, um dia antes, e te entregar esse produto para que você tenha o menor giro possível do estoque, você tenha o estoque adequado para fazer aquela quantidade de unidades de produto que você precisa fazer, certo? E para essa conta fechar, é necessário que sim, que a sua produção seja acompanhada e que as perdas sejam avaliadas para que você não compre de menos e nem compre de mais. Dessa forma, você vai ter o seu giro de estoque bem adequado. Uma outra coisa que você precisa usar no seu estoque, quando ele é bem pequeno, dificilmente até acontece isso. Mas quando o estoque ele é maior, mesmo tendo um giro mais alto, você tem que ter sim todo o seu controle de entradas, o seu controle de lotes e validade. Você tem que usar lá o sistema Pepsi, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Você pode usar o Kanban, que vai identificar qual é aquela primeira mercadoria que ela tem que ser utilizada. Uma outra coisa, e não menos importante, é que o seu almoxarifado, ele já tem que saber antecipadamente, no período da manhã ou no final do dia anterior, o que vai ser levado para a produção, tudo que será levado, as quantidades, para quem deve ser entregue. Por quê? Para que isso não fique na mão das pessoas que lidam com a produção, porque elas têm que se preocupar em realizar a produção, operacionalizar a produção e não se preocupar em ir até o almoxarifado, até porque vira zona. Então, se você é uma coisa que vai sair do seu controle, quando você coloca dentro daquela ordem de produção que vão ser utilizados 10 quilos de trigo, e vai lá o seu João e vai pegar 15 quilos de trigo dentro do almoxarifado. E o almoxarife vai lá e entrega para ele. Então depois você vai ver o seu saldo de estoque, era para ter saído 10 e saiu 15, mas aí foi só porque o seu João pegou 5 a mais, que não era para ter pego. Então, para que coisas como essa não aconteçam, não ocorram, é necessário sim que você também tenha esse processo do seu almoxarifado ali, da sua entrada, do seu estoque, controle de acondicionamento bem definido. Isso vai fazer toda a diferença de você controlar os seus lotes, controlar o seu estoque, até porque se você tiver algum problema com algum produto, rapidamente você vai conseguir acionar o seu fornecedor e ele com certeza vai conseguir substituir a contento aquele produto que você então teve problema, certo? O estoque do nosso produto, do seu produto,
de venda, ou seja, você produziu e agora ele foi para o estoque para poder ser vendido. Essa comunicação entre o cliente, ou seja, o atendimento ao cliente e a área de produção, ele deve ser afinado. E essa também é uma grande dificuldade que as empresas que têm que fazem a produção alimentícia têm. Seja ela uma produção puxada ou empurrada, que em outro vídeo nós vamos conversar mais sobre isso, mas essa comunicação, ela tem que se dar da forma mais clara possível. Ou seja, tem que ser centralizada para que a pessoa que lida com o PCP aí da sua empresa, ou mesmo se for você, a sua empresa é pequena, a sua fábrica é pequena, que você faça a sua ordem de produção da forma escalonada, mais correta possível, mais próximo daquilo que realmente é pedido pelo seu cliente, ou se você vai deixar alguma coisa de estoque, que ela seja bem próximo daquilo que você vai fazer uma venda logo em seguida, para que você trabalhe bem com essa validade. Por que falo da validade? Porque isso é o que vai ser determinante para o seu cliente caso você faça a distribuição para lugares um pouco mais distantes da localização da sua fábrica. Ou seja, se você não tem uma logística própria, provavelmente você também vai terceirizar essa entrega. Então, para que o cliente lá no final, lá na ponta, ele receba esse seu produto dentro de uma validade bacana, é legal que você tenha ele fresquinho, óbvio, e que você também faça esse cálculo entre a sua produção e a entrega para esse cliente, que você saiba, que faça o cálculo, que você saiba quantos dias levam desde a sua produção até a entrega para esse cliente, para que ele lá não receba um produto com a validade talvez faltando 2 meses, um mês para poder vencer. Aí é complicado para ele poder fazer a venda e até de repente fazer algum estoque do seu produto. Falo isso para produtos que têm uma validade menor. A grande maioria tem aí a validade de 6 meses e 1 ano, mas tem produtos sim que têm uma validade bem menor, são produtos mais frágeis à questão de temperatura. A temperatura também, já que tocamos no assunto, é um item bem relevante para quem trabalha com a alimentação. Então, o acondicionamento de todos os produtos que você produz, ele tem que ser acondicionado da forma correta. Existe legislação para isso. Existe a legislação para que você resfrie antes de congelar. Existe uma legislação que diz também qual é a temperatura adequada, em que momentos você deve usar essas temperaturas, e todo o acompanhamento das salas, das câmaras que você vai utilizar para estar acondicionando todo esse produto deve também ser acompanhada. Então, é importante que você faça o devido acompanhamento, porque quantas vezes você precisou de matéria-prima que não estava lá na sua área de produção, lá aos 45 do segundo tempo? Você precisa finalizar aquela produção e faltou algum item. Isso é um problema. Aí você vai ter que identificar onde está o problema. O problema está no seu processo, o problema está na sua compra, o problema está na sua definição da ficha técnica, ou você não tem a ficha técnica. Quando você termina a sua produção, sobrou alguma coisa? Ficou algum insumo na produção? Esse é um outro fator também que você deve avaliar, porque nenhum insumo deve ficar na produção, haja vista que você fez todos os cálculos e colocou ali o que realmente deveria ser utilizado naquele dia. Então, esse acompanhamento mais de perto, ele vai te trazer esses números e vai fazer com que você consiga detectar todas as coisas que estão acontecendo, e com certeza você padronizando todos esses processos, você vai ter uma agilidade maior dentro da sua área de produção, você vai ter números mais
competitivos, porque o seu custo ele vai baixar, a sua lucratividade tende a aumentar. Por quê? Porque agora você está vendo, você vai conseguir olhar com mais transparência onde está sendo a falha dentro do seu processo e aonde essa falha está levando o seu dinheiro.